Fala família, tudo bem com vocês? Então, bom, no vídeo de hoje vou falar como fazer um esboço, um rascunho para as suas pregações. Até me arrumei um pouco mais, coloquei um blazer por cima da camisa, porque é um assunto em que eu ouço muito as pessoas perguntarem, querer saber como é que faz, como que eu posso começar. Eu vejo que tem muitas dúvidas, principalmente para quem está começando, tem medo, fala que não consegue, fica nervoso e vai começar a ler o rascunho e não vai. Então, nesse vídeo aqui eu vou falar como eu faço os meus rascunhos, vou mostrar para vocês alguns que eu já tenho pronto também e vou dar algumas sugestões para como vocês podem fazer, porque cada um se sai melhor de um jeito. Eu vou apresentar alguns e vocês vão ver como vocês saem melhor. Eu não posso falar e impor para vocês como deve ser feito, porque uma coisa que eu aprendi é que cada um tem a sua originalidade, cada um sabe como se vai sair melhor, cada um tem a sua identidade. Então eu não quero que você mude o seu jeito, eu quero que você se inspire através desse vídeo para ver como você se sai melhor, para pregar do seu jeito. A Camila Barros uma vez pregou, contou um testemunho em que chegou uma pessoa para ela e disse: olha, você não pode gritar na pregação, você prega bem, mas você tem que gritar menos e tudo mais. E aí a Camila Barros fez isso. Foi pregar uma vez sem gritar, sem ser do jeito dela. E depois a amiga dela, que estava no culto, chegou para ela e disse: por que você pregou? E aí a amiga dela, usada por Deus, começou a falar com ela: não te mandei eu e tudo mais, do seu jeito, eu vou te usar como eu te chamei. A Camila Barros queria mudar o jeito dela para agradar os outros, sendo que Deus tinha chamado ela daquela forma e Deus queria usar como Ele queria. Então entenda uma coisa. Deus, Ele vai te moldar, Ele vai te usar com as ferramentas que você tem, com as armas que você tem. Não fique se comparando com os outros ou tentando usar as armas dos outros, né? Armas que eu falo entre aspas, usar as ferramentas dos outros. Comecem a usar o que Deus te deu, o que Deus entregou nas suas mãos. Não se compare. Então vamos lá, como fazer um bom rascunho. Tá bom, pessoal, vou mostrar os meus dois jeitos que eu faço de pregação. Eu tenho alguns sermões prontos aqui: quarto de guerra, dor, precisamos de experiência, quebrantamento, esperança e graça, justiça de Deus, consolador e fique no lugar da promessa. Esse sermão aqui, fique no lugar da promessa, é um sermão onde eu vou falar sobre uma história, sobre a história de Jacó, que Deus manda ele voltar para Betel. Então eu fiz uma pregação baseado na história de Jacó. Então aqui eu coloquei alguns capítulos em que eu vou falar de temas. Por exemplo, Isaac abençoou Jacó, e eu vou contextualizar a história. Isaac abençoou Jacó, depois teve a fuga, depois teve a visão, depois ele foi enganado, da mesma forma que ele enganou seu pai, ele foi enganado por Labão, e eu começo a contar até eu chegar no ponto em que eu quero falar, que é fique no lugar da promessa. Deus mandando Jacó voltar para Betel, que era onde tinha tido o encontro com ele. Então Deus aqui estava mandando: olha, volte para a sua essência, volte para onde você começou, voltar à simplicidade. Então vou pregar sobre isso, sobre ficar no lugar da promessa, obedecer à voz de Deus, baseado na história de Jacó. Então essa pregação aqui é uma pregação onde vou basear no contexto, onde eu vou falar da história. Já essa pregação aqui, quarto de guerra, vai ser uma mensagem tópico. Aqui, contexto. Eu vou pregar no contexto, contando a história de Jacó. Já nessa pregação, eu vou falar sobre exatamente o tema, quarto de guerra. Então, me baseei em Mateus 6, capítulo 6, que diz: entre no quarto, feche a porta para falar com Deus, entrar no secreto. Então, a minha pregação, essa daqui, vai ser tópico. O tópico da minha mensagem vai ser quarto de guerra. Então, toda a minha mensagem vai ser gerado neste tema. Eu vou falar o que nós devemos fazer, o que o quarto significa, por que quarto de guerra, por que é guerra. Então, eu vou pregar em cima de um tema. Já esta mensagem é uma mensagem que eu fiz baseado na história. É os dois tipos de pregação que você pode ter, entre outras, mas essas duas, para mim, é a mais fácil, principalmente para quem está começando. Bom, primeiro vamos para a mensagem de tópico. A primeira coisa, é claro, como é uma pregação que eu vou ter um tema, a primeira coisa, obviamente, é escolher um tema. E o tema que eu escolhi para falar para vocês é perdão. Então tá bom, escolhi o tema, vou falar sobre perdão. A primeira coisa, escolhe o tema que você vai dizer, perdão. A segunda coisa
é escolher uma passagem ou uma história da Bíblia em que você vai basear a sua mensagem. Eu vou falar sobre o perdão baseado em Lucas, capítulo 15, que é o filho pródigo. Então a minha mensagem vai ser sobre o perdão, baseado na história do filho pródigo. Então eu tenho duas opções. Ou eu prego sobre o filho pródigo e falo sobre muitos temas, falo sobre o perdão, falo sobre a culpa que o filho sentiu. Eu tenho duas opções. Ou eu prego uma mensagem contextual, que eu conto a história do filho pródigo e tiro aprendizados que ele nos dá, ou eu falo de um tema específico baseado na história do filho pródigo. Aí você tem a opção, ou você lê toda a passagem e já entra no seu tema, ou você lê apenas alguns versículos chaves. Por exemplo, quando ele vai se encontrar com o pai. Aí você lê apenas esses versículos onde ele se encontra com o pai e já entra na sua mensagem. Como é uma pregação de tópico, de tema, eu aconselho você ler apenas alguns versículos chaves. Você lê alguns versículos aqui que falam sobre o perdão, do perdão com o pai para o filho, e já entra no seu tema. Já, se você for fazer uma pregação sobre o contexto, filho pródigo, aí eu já aconselho você ler inteiro. Você lê toda a história, se você for pregar sobre o filho pródigo, sobre a história, sobre o contexto. Já, se você for pregar sobre um tema, eu aconselho você ler apenas alguns versículos chaves que falam sobre o perdão, depois você já entra na sua pregação. Agora eu vou mostrar para vocês a diferença. Isso aqui é uma pregação de um tópico do quarto de guerra. É baseado em Mateus capítulo 6, versículo 6. Porém aqui eu deixo vários versículos que falam também sobre quarto. Quando José chora no seu quarto através de seus irmãos. Sansão, ele deixa o Senhor através do quarto. Sansão estava em pecado. Então ele fez do quarto dele um lugar de pecado, em vez de fazer um quarto, um lugar onde ele se aproximava de Deus. Então começa a usar exemplos da Bíblia para falar do tema em que eu quero, que é quarto de guerra, onde nós iremos orar, onde nós fechamos para ter intimidade com Deus. Então aqui eu já começo a colocar a oração, move a mão de Deus. Eu começo a detalhar sobre oração, utilizando passagens da Bíblia. Então esse aqui é o meu sermão sobre um tópico, sobre um tema específico. Já essa aqui fique no lugar da promessa. Bom, eu sempre costumo colocar um tema só para mim não me perder no meio da pregação. E aqui, como eu vou falar sobre Jacó, eu falo sobre aonde ele estava, Betel, que significa em hebraico casa de Deus. Então aqui eu já começo a contar toda a história de Jacó, dando exemplos para a igreja do que nós devemos fazer. Jacó, ele tinha intimidade com Deus, porém depois que ele já estava mais velho, já começou a perder a essência dele. Ele começou a levantar um altar onde o Senhor não queria. E o Senhor tinha dito para ele, volte para onde você estava, que era Betel. Porém ele levantou um altar onde Deus não havia mandado. Então, através dessa história, eu começo a pregar para a igreja, dizendo que nós devemos manter a essência, que nós devemos voltar para onde Deus nos quer, que nós devemos ouvir a voz de Deus. Então aqui é uma mensagem contextual, onde eu vou colocando a história que eu vou pregar. Eu vou de Gênesis 27 até Gênesis 35, que é onde ele chega no lugar onde Deus queria. Isso aqui é isso. Depois eu falo sobre restauração e santificação. E sempre termino a minha mensagem com uma assinatura. E é isso, essa é a diferença. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Então eu apresentei para vocês 2 jeitos de pregar. Ou você prega sobre um tema, ou você prega sobre um contexto, sobre uma passagem bíblica. Eu aconselho para quem está começando pregar sobre uma passagem bíblica, que é mais fácil, você já vai viajando naquela mensagem, você conta a história, vai tirando aprendizados dela. Já uma mensagem sobre um tema específico já é mais elaborada, você tira outros versículos da história. Por exemplo, eu tirei aqui o tema perdão. Eu vou falar sobre o perdão que nós recebemos de Deus. E através desse perdão, através da morte de Jesus, nós somos pecadores hoje em dia remidos, redimidos através da morte de Jesus. Então eu posso colocar outros versículos bases, por exemplo, os versículos em que Paulo escreve nas suas cartas, na carta de Romanos, onde ele diz que nós estamos destituídos da glória de Deus.
E aí você vai pesquisando alguns versículos sobre o tema em que você escolheu. Eu escolhi sobre o tema perdão. Então vou viajando através das cartas de Paulo, veja onde ele escrevia sobre o perdão de nós, e aí eu vou colocando na minha mensagem falando sobre o perdão. Mas bom, agora vamos falar sobre a pregação contextual, que é mais fácil de ser pregada na minha opinião. Se eu vou falar então sobre o filho pródigo, que é uma pregação contextual, histórico, primeiro eu conto a história. Havia um homem que tinha 2 filhos, e aí você vai chamando a atenção da igreja. Nos primeiros minutos é muito importante que você chame a atenção, comece contando a história, dando introdução, que isso prende mais a atenção da igreja para quem você está ministrando a palavra. Então eu já preguei essa mensagem do filho pródigo lá no comecinho das minhas pregações, se eu não me engano foi a minha segunda pregação, o filho pródigo. E o que eu fiz? Eu contei a história do filho pródigo, disse que o filho pródigo era nós, que eu era o filho pródigo, e aí eu preguei sobre, contei a história, falei a passagem, e logo em seguida, depois de eu pregar a mensagem do filho pródigo, eu voltei para uma experiência minha, para um testemunho meu. É muito importante, se você tiver testemunhos, contar também, que você dá exemplo, as pessoas estão visualizando alguém que já passou por algo parecido com o que elas passaram, ou exatamente para os que elas estão passando, ou vão passar, ou já passaram. Então, quando você conta um testemunho no meio da sua pregação, voltando para a pregação, isso faz com que as pessoas, nossa, aquela pessoa passou pelo que eu passei. Isso cria um certo laço, nossa, um certo vínculo. A pessoa, nossa, aquela pessoa que está ministrando a palavra passou exatamente pelo que eu passei e ela venceu. Isso traz esperança para a pessoa. Através do seu testemunho, Deus usa o seu testemunho para salvar, para falar com quem está te ouvindo. E algo muito importante que eu não posso deixar de falar é que Deus irá te aperfeiçoar. Às vezes a gente fica com tanto medo de começar a pregar e quer ter um rascunho muito elaborado, muitas características, muitos detalhes, quer ter um rascunho gigantesco para ler e falar, mas na verdade é o Senhor que irá te usar. A palavra de Deus diz que sem Jesus nada podemos fazer. Eu não posso deixar de falar isso para você. Você pode fazer um rascunho, você pode ter um papel anotado que você irá falar, porém na hora você tem que saber que é Deus que irá te usar. Você tem que ser dependente dele, fazer um rascunho pedindo para ele, orando para que ele te auxilie, para que ele te mostre o que falar. Eu posso aqui te dar técnicas e falar, olha, pegue um sermão de tópico, ou pegue um sermão contando uma passagem. Eu posso te dar várias opções, porém é o Senhor que irá te usar, é o Senhor que irá te direcionar, e é o Senhor que irá te mostrar o que ele quer falar com a sua igreja. Você deve entender que você não está falando para um público qualquer, é o próprio corpo de Cristo, a igreja. Então é uma responsabilidade. Você não pode pregar o que você quer, mas o que Deus quer falar com a igreja. Então você colocar em sua mente que você é dependente dele e que é ele que vai te usar, além de te trazer um certo conforto, uma certa calma, também te traz uma responsabilidade. Nossa, eu não posso pregar qualquer mensagem. Eu devo pregar o que Deus quer que eu pregue. Então no meio da sua mensagem, antes, se você receber uma oportunidade para pregar, ou enquanto você estiver escrevendo o rascunho, sempre fique em oração. Sempre peça, Senhor, não deixe eu falar o que o Senhor não quer, que eu venha falar o que o Senhor quer que eu fale. Seja dependente de Deus, e Ele vai trabalhando em você e te capacitando conforme a vontade dEle e conforme Ele quer. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se ficou algo aí mal explicado, eu peço perdão, peço que comente aí se algo ficou pendente, se você entendeu, se você não entendeu, se você tem alguma sugestão para os próximos vídeos, eu peço que comente aí. Não esqueça de se inscrever, também deixar seu like e me siga lá no Instagram, que eu posso ter um contato mais próximo de você. É lá no Instagram onde eu respondo perguntas, é lá no Instagram onde eu converso mais próximos, respondo os directs, respondendo alguns conselhos. Sempre estou lá respondendo quando dá. Então peço que deixe aí nos comentários sugestões para o próximo vídeo e que Deus te abençoe e continue me usando para edificar a sua vida. Amém?